Olá, bom dia a todos. Pessoal, a gente está começando hoje gravando o curso que foi mais pedido no mercado, que é o curso de eletrônica em celulares. Veja só, muitas das pessoas hoje em dia gravam cursos que são de concertos, abrem um celular, te mostra isso, aquilo e diz onde é que está o defeito do celular. Dessa forma, eu acho meio que receita de bolo, certo? Muitas das pessoas já falaram até que os meus cursos antigos eram receitas de bolo, ou seja, te dava a receita, mas você tinha que se virar para consertar sozinho. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia é colocando essas receitas de bolo para fora e estamos colocando, implantando a eletrônica pura no nosso curso. Esse curso é o curso de eletrônica em celulares, onde você tem direito também o curso de interpretação, leitura e interpretação de esquemas, onde a gente pode olhar no outro curso, né? São dois cursos, esse aqui, junto com leitura e interpretação de esquemas, juntando os dois, você vai ser um técnico 99% de consertar qualquer tipo de celular. Por quê, professor? Porque veja só, o celular, primeira coisa, qualquer objeto de eletrônica ou placa PCB, placa de circuito impresso, você precisa saber a eletrônica. Não adianta você ler e interpretar um esquema elétrico sem saber a eletrônica pura do computador. Ou seja, o que é saber a eletrônica? O que é isso aqui? Isso aqui é um transistor. Aqui nós temos dois capacitores cerâmicos de 10 picofarads. O que é picofarads? Como fazer isso? Como testar um capacitor desse? O que é um anodo? O que é um catodo? O que é um CI? O que é um indutor, ou bobina, ou fusível, ou resistor, e assim vai. Então, nesse curso, você vai aprender todo esse processo de como testar qualquer tipo de componente, conhecer todos os componentes e testar todos os componentes da placa, tá certo? Primeiramente, a gente vai começar com a definição da eletrônica. Caso alguém não entenda o curso, é só ir para o suporte técnico. Suporte nós iremos ter em relação ao curso pelo WhatsApp, certo? Um grupo que a gente vai criar só do suporte do curso de celular, que é justamente DDD 85 87 31 70 84. Professor Júnior, eu vou criar um grupo. Quem for comprando o curso de celular vai me dando um nome e eu vou criando um grupo só dos alunos que compraram o curso de celular, tá certo? Temos também que criar também um suporte pelo Facebook, um grupo só de suporte pelo Facebook, tá certo? A gente vai criar e depois a gente passa pelo WhatsApp para todos os nossos alunos. Quem quiser comprar o curso, nós temos dois sites, né? O www.expresscurso.com.br e o www.expresscurso.com. Esses cursos são básicos e intermediário e pós. Creio eu que daqui para dezembro nós iremos completar o curso com a parte avançada, ok? Então, começando pela definição da eletrônica, que a eletrônica é um ramo da ciência que lida com o estudo do fluxo de controle de elétrons. Ou seja, a eletrônica, ela começa a ser aplicada aos elétrons, tá bom? A elétrica, para depois a gente passar a eletrônica digital, que a gente chamando da eletricidade, né? Os elétrons a partir da eletricidade. E o estudo do seu comportamento e efeitos no vácuo, gases semicondutores e com dispositivos que utilizam tais elétrons. Só relembrando para vocês que todo esse curso, eu já tive reclamações, o pessoal dizer que a gente falava muito rápido na sala de conferência. Então, esse curso a gente vai pausadamente. Eu comecei a falar rápido agora, mas daqui a pouco a gente vai parar de falar rápido e vamos falar pausadamente, tá bom? Porque você está escutando em casa, não é? Então você tem que preferencial a fala ser mais leve, tá bom? Continuando, esse controle de elétrons é realizada por dispositivo de resistor, ou seja, que resiste, transporta e seleciona ou orienta e armazena e também manipula e explora os elétrons. Todas essas questões a eletrônica faz. Ela manipula os elétrons, ela explora os elétrons, ela armazena os elétrons, ela orienta os elétrons, ela seleciona, ela transporta e ela resiste. Resistência. Manipular, CI, pulsos,
Então assim a gente vai aprender de acordo com o que a gente está aqui dentro da sala de aula, de acordo com cada parte do curso, vocês vão aprender isso. E você pode fazê-lo sem decorar teorias e fórmulas pertencentes a um texto de física, ok? Que é o curso digital, a gente vai fazer de uma forma que você não precisa fazer fórmulas, tá bom? Bem melhor para você aprender aqui. Eletrônicos nem sempre é fácil, mas você pode aprender. Porque a eletrônica, se você for fazer uma faculdade de engenharia a eletrônica, você vai ver que é um pouco mais complicado do que a gente passa nos nossos cursos. Nos nossos cursos nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar a parte de teoria do componente, ou seja, teoria de como foi feito, de que é feito, como ele é feito, dentro dele como ele funciona, qual o comportamento dos diodos dentro de um CI, dentro de um transistor, a gente tira. A gente só ensina a parte de teste dos componentes, ok? Teste, como eu testo ele na placa, como eu testo ele fora da placa do celular e assim vai. Esse controle, que como eu falei que era que os dispositivos de controle nas eletrônicas, na parte eletrônica, serve para resistir tal como o resistor, que é o que a gente mais vê danificado em algumas placas, ok? E também, sem mais delongas, a gente vê muito indutor aí por aí queimado. Muitas das pessoas pensam que o celular é difícil ajeitar. Muitas das pessoas acham que é ruim pegar um celular que não liga de jeito nenhum. Ao contrário, é muito bom. Tanto celular como placa de tablet, né? Que geralmente elas queimam ali logo na entrada. E geralmente a pessoa pega uma carga alta no carregador e assim vai, tá bom? Dentro de nada que está acontecendo pode ser descrito como uma espécie de fonte de alimentação, entregar algum tipo de carga, e a fonte que temos de carga torna-se mais clara, como você pode descobrir alguns princípios básicos. Veja só, nós temos todo tipo de eletrônica, tanto de placa de desktop, de notebook, de celular, de tudo que você possa imaginar. Como eu sou acostumado a falar para meus alunos, um celular, um PC, ele precisa de quê para funcionar? Da fonte ATX. Sem a fonte ATX ele não vai funcionar, onde transforma a energia suja em energia limpa. Vou já explicar o que é energia suja e energia limpa, porque já me disseram, pô, professor, a própria fonte não já faz energia suja e energia limpa, esse processo todo? Mas não, olha só. O significado de energia suja e energia limpa é o seguinte: você tem um celular, ele vai ser alimentado por quantos volts? 5 volts da entrada USB. Isso de carga e não de dados. Quando você fala no jack do celular, você tem a entrada de carga e você tem a entrada de dados. Quando não está ligando, são dados. Quando não está ligando assim, quando não está passando nada para o computador nos cabos de dados, é na parte de dados. Quando o celular não carrega, é na parte dos 5 volts. É mais simples. Dados tem 3 a 3.3. A alimentação tem 5 volts. E sempre tem que ter o terra. Você tem sempre que verificar os terra da placa. O que mais danifica na placa de celular é sempre a entrada. Porque logo na entrada você vai ver os dispositivos de proteção. Então você tem que prestar atenção bastante nisso. Então a fonte de energia, a fonte de alimentação tem no celular. Tem a fonte, o carregador, e tem a fonte dentro dele, onde ele vai transferir a energia que vai entrar, ou seja, a tensão que vai entrar de 5 volts nos demais, das demais tensões da placa. Por isso que eu falo em transformar energia suja em limpa. O que significa isso? Eu tenho 5 volts, a minha placa não vai precisar de 5 volts completo para poder ela poder funcionar. Eu preciso de quê? Eu preciso aqui nesse componente eu preciso de 1.7. Então essa aqui já é energia limpa. Vai passar por onde? Um resistor de 303, que é um resistor de 30K. Ele vai passar no resistor para o outro lado e assim vai diminuir essa tensão. Ok? Então aí que vai ser a chamada tensão limpa. No transistor faz a mesma coisa, diminui a tensão de um lado para outro ou amplifica. Então,
Temos também a parte de software, né? Que essa parte a gente não passa no curso. Por quê, professor? Por que você não passa parte de software? Porque software é só você colocar no YouTube qualquer coisa que você possa queira saber. Preciso, meu celular, Motorola fulano de tal, tá com defeito de travar. Ou seja, loop infinito. O que é loop infinito? Ela fica na tela parada e sempre quando você reiniciar fica na tela parada, ou seja, infinito naquela parte do loop. Então é só colocar no YouTube, ele vai te ensinar, ele vai te dar até os programas que você precisa ou vai precisar ou vai necessitar para que você conserte ou até formate o celular novamente através de um cartão ou através do seu computador. Essa parte de software é muito fácil. Salientando aqui que aqui no nosso curso nós tiramos a fonte das fotos desse blogspot aqui, que eu achei muito interessante na internet, no Google, e vi muitas fotos. Eu achei interessante essas fotos e a gente resolveu tirar essas fotos através desse fórum, tá bom? Não quer dizer que nosso curso é do fórum, mas nem conheço esse fórum, eu acho que nem funciona, não funciona. Mas vamos agora para a segunda parte do curso, que é multímetro. No caso, o uso do multímetro analógico. Perdão. O uso do multímetro analógico. Usando multímetro é um pouco difícil. Pela primeira vez, especificamente, o tipo analógico, uma ao contrário da digital. Ou seja, o digital ele te dá um valor correto. O analógico, você tem que saber quais são as escalas, como funcionam as escalas e que tipo de resistência você vai ter. Na escala de X1 você coloca sempre verificar essa parte da calibração. Ou seja, na escala de X1 é aquela escala de continuidade, você vai colocar o multímetro, juntar as duas pontas do multímetro e juntando as duas pontas do multímetro, essa agulha vai ter que ir até o final, ou seja, zerar a resistência. Ela vai ter que ir até o zero de resistência. Então, dessa forma que você testa, que você calibra o multímetro, certo? O mais conveniente para usar para iniciantes é o que a gente vai passar aqui. Todo multímetro tem o seu próprio manual de usuário que acompanha na hora da compra, dentro da caixa, e você pode ler o manual. Muitas das pessoas hoje em dia pensam que aquele manual ali não vale de nada, certo? Eu também já fui dessa forma, comprar um objeto ou um equipamento e jogar. A primeira coisa que eu fazia é jogar o equipamento fora, o manual fora, equipamento fora. Essa foi boa, né? Imagine aí, comprei o equipamento e joga ele no lixo. Muito dinheiro, hein? Então, leia sempre o manual de instruções. Cada manual varia de forma com cada circuito projetado, ou seja, cada multímetro tem o seu manual diferenciado. Para medir tensões AC ou DC, que é correntes alternadas e correntes contínuas, o componente de resistência, continuidade e eletrônica. Talvez isso, um exame bem breve, uma explicação sobre como usar o multímetro. Talvez você, através só do manual, você consiga aprender a usar o seu multímetro. Agora, esse multímetro mais simples, a gente aqui estou acostumado a dizer que a gente faz o curso com material de baixo custo. Então, esse material de baixo custo serve para que o aluno comece e depois, futuramente, o aluno coloca um material de alto custo, né? De acordo com o que ele vai ganhando, certo? Então, esse multímetro que a gente vai começar aqui é o multímetro SANWA, né? Que é o analógico que faz no Japão. Então, a gente vem aqui para a primeira parte do multímetro analógico. No multímetro, nós vamos ter a parte, no caso aqui, nós temos a foto do multímetro analógico, esse que tem o ponteiro, e no multímetro digital. Relembrando que na escala de X1, que é a escala mais usada que nós usamos no multímetro, nós temos, quando ele trava, ele significa curto. Quando o multímetro vai até a ponta, significa que ele está aberto, o componente ou algo está passando continuidade completamente.
Aqui nós temos o multímetro digital, na escala de continuidade ele bipa dos dois lados, juntando os dois controles as duas pontas do multímetro. Aqui nós vamos ver um pouco, falar sobre o multímetro analógico. Parte 1. Na parte 1 nós temos indicador zero do conector, ou seja, o indicador do conector. Aqui você vai ver o ponteiro e aqui também você pode calibrar, ou seja, dependendo do multímetro, você pode botar para um lado e para o outro para que a agulha fique no local correto. Alguns multímetros vêm com a agulha mais ou menos aqui, você pode deixar aqui com o calibrador, tá certo? O 2, indicador, o ponteiro. Aqui é o ponteiro que vai servir para você ver quanto ele tem de resistência a alguns componentes ou menos. A escala, o indicador da escala, ou seja, aqui nós temos a tela. A tela é a escala, ou seja, você tem que saber todos esses valores do lado. Não adianta, não é só esse valor de cima. Já vi gente pensando que é só esse valor de cima. Aí muda o multímetro de continuidade porque aqui nós temos a resistência, que é a continuidade. Aí muda para DCV de 20, aí pensa que aqui tá 30 volts, mas na verdade tá 50, certo? Então verifique sempre a escala que vocês vão utilizar. O número 4, que aqui a gente está, é o de indicador, ou seja, o LED indicador para o multímetro que bipa, aqueles multímetros que bipam, ok? Na parte 5 nós temos o botão, ou chamado chave seletora, a faixa de chave seletora, onde você vai modificar as escalas do multímetro. O número 6 nós temos 0 ohms, ou seja, a escala de ohms, o ajuste para a escala de ohms, ou seja, há um botão onde você vai, não é um botão, é um orifício para você testar a parte de ohms, centralização, né, que é a parte de centralização, e ajustar todo completo a parte de ohms do multímetro. O número 7, nós temos o terminal positivo. O número 8 é a parte com. Quando você vê menos com, significa em todo multímetro, ou digital ou analógico, que ali é a parte preta, ou seja, o indicador da faixa preta, ou seja, você vai colocar a sua ponta preta naquele local ali, ok? Na parte 8. Na parte 9, aqui é justamente chamado de output. No caso, tem umas que tem o output, as outras vem a chave seletora, onde você seleta, não que a chave seletora de trocar o terminal, mas sim a calibração, ou seja, você calibra o multímetro. Esses multímetros aqui você não vai ver mais no mercado, esse aqui vai sempre vir agora com a chavezinha desse lado. Que chave é aquela, professor? Primeira coisa que você faz quando você chegar um multímetro na sua casa, você faz o seguinte: coloca a chave seletora para X1. Chegou a X1, você põe a ponta preta do multímetro na com e a ponta vermelha no mais e gruda as duas pontas junto. Se o multímetro for bip, ele vai bipar. E quando bipar, essa resistência vai ter que vir até o zero. No caso, alguns multímetros vêm até aqui no meiozinho, ou aqui, ou chegar perto do zero, ou passar do zero, você vai rodar a chave para que essa chave fique no zero diretamente, ok? E quando você voltar, ela vai ter que ficar no zero também, no primeiro, ou seja, no início de tudo. O número 10 é o painel de LED, né? O painel que a gente tem o LED. A 11 é a tampa caseira, ou seja, a tampa do multímetro, que aqui a gente não precisa nem estar falando sobre tampa, né? A gente vai, o que mais interessa que é nossa parte de eletrônica. E aqui nós vamos aprender a medir o resistor, a trabalhar com o multímetro analógico. Primeiro, como eu havia falado, vocês têm que aprender a testar com o multímetro analógico. O multímetro analógico ele te diz onde estão os curtos em uma placa-mãe, em uma placa de desktop, notebook, netbook, placa de tablet e principalmente placa de celular. Também tem que ter uma fonte de bancada que eu vou falar sobre ela mais um pouquinho mais à frente. Vamos começar pela escala número 1, que é a escala de ohms. O ohms se testa o quê?
resistência, resistores e escala de continuidade. Ou seja, você vem até aqui no LED, ó, número 10, o LED da continuidade, ó, continuity. Ou seja, aqui é o LED quando ele está 0 até o 0, certo? A resistência zerada de um lado para o outro, ó. Quantidade de ohms, tá vendo aqui, ó? 0 aqui não tem nada a ver, que é DCV. Aqui nós temos a ferradurazinha virada para baixo. Ou seja, o teu ponteiro tem que estar calibrado do início até o 0 aqui, até o final, ó. 2, 1, 0. Até o 0. Do 0 ao início. Indicador primeiro e até o 0. Por quê, professor? Porque daqui, quando você medir, exemplo, um resistor de 103, que é 10K, ou seja, 10.000 ohms. Se caso não saia daqui o ponteiro, nem de um lado, nem do outro, geralmente eu testo os dois lados, isso aí que foi mania minha mesmo, que não precisa, né? Só de um lado basta. Quando o resistor para aqui, significa que ele entrou em curto, ou ele quebrou a resistência dele. Então aquele resistor está ruim. Se o resistor vem até o final 0, significa que esse resistor abriu. Ou seja, ele passa, a resistência dele abriu, ou seja, ele virou um fusível, certo? O resistor, dependendo da resistência, nós temos as resistências aqui, 30, 20 e assim vai. As resistências na escala de ohms. A segunda escala, que é uma das mais importantes, que é a DCV e a ACV, a escala de 10 volts ou mais, dependendo do teu multímetro, né? Nós temos aqui a escala que a gente vai trabalhar, que é a escala de DCV, onde você vai utilizar para saber as tensões. Você bota na escala de 10, ela vem para 10. Na escala de 50, geralmente esses multímetros vão até a escala de 50 em DCV. Aqui embaixo é a parte DCV, 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Chega até 50 volts na DCV, que é corrente contínua. A CV, que é essa corrente alternada da energia elétrica, aí sim vem 0, 50, 100, 150, 200 e 250 volts. Ou seja, você mede até 220 volts aqui nessa escala aqui. Se eu colocar meu multímetro ponta preta e ponta vermelha na energia, nessa escala de ACV, que no caso é a mesma escala aqui, você colocando no multímetro, lógico que no multímetro você tem que modificar, dando 100, 110, mais ou menos aqui em cima, deu 110, então significa que a minha energia está dando 110, tá certo? Na escala de DCV, essa era a ACV, na escala de DCV, 10 volts, se der aqui em cima, é 15 volts. Então, aqui conta cada um o que é. Aqui vai contar cada ponta o que ela é, tá certo? Então, se eu tenho 10 volts, eu conto 11, 12, 13, 14, 15. Então, daqui de acordo com cada multímetro, então eu vou verificar essa escala aqui. Então, aqui nós temos a parte número 3, que a gente quase não é a escala de DCV nulo, né? A número 4, ACV 2.5 AC 2.5 volts, que é a escala exclusiva, que é a número 4, certo? A número 5, transistor, fator de multiplicação DC, HFE, escala HFE, que é a parte número 5, essa aqui é a parte HFE. HFE geralmente é capacímetro e outros mais. Essas escalas eu só estou falando porque ninguém vai utilizar, tá bom? Escala número 6 é a escala de teste de bateria até 1.5 volts. A bateria até 1.5 volts se testa. A escala número 7 é a escala de faixa de terminal para o ohmo, certo? A número 8, faixa de terminal de tensão da escala LV, aqui. A número 9, escala de decibéis. Era bom se tivesse termopar, né? Mas esses multímetros não tem. A escala de decibéis, número 9. No caso desse multímetro aqui, nós não temos. Temos aqui, tá aqui. É mesmo, a escala de decibéis aqui embaixo, eu nem tinha visto. E o 10 é a escala de, no caso na escala é o LED da continuidade, ok? Então vamos lá. Para obter leituras mais preciosas, o espelho, né? O espelho, dependendo do olho do operador, o ponteiro indicador e o ponteiro indicador reflex ao espelho juntos na mesma linha. No caso, a gente vai ver cada um de cada componente para medir cada componente, certo?
Então, dependendo do... como eu falei aqui, eu expliquei sobre o quê? Sobre o espelho. Se você verificar, dentro do multímetro, é muito pequeno as escalas. Então, você tem que ter um olho bem técnico, tá certo? Para ver, ou então a vista é muito boa. Como medir resistência? O multímetro com o seletor na escala de ohms. Essa parte nós iremos ver na parte em seguida, que é como medir resistência e outros mais. Antes, eu quero falar, lógico, né, que nenhum laboratório é aberto sem as ferramentas. Sem suas ferramentas, vocês não podem abrir o seu laboratório. Ou seja, não vai funcionar direito um celular sem esse tipo de ferramenta. Ou seja, você não vai deixar o celular perfeito, ou seja, o aparelho em perfeitos estados, porque tem muita gente que quer trabalhar. Eu já vi gente falar para mim que, professor, eu fiz uma fonte de bancada com amperímetro e uma fonte ATX. Eu não acho legal. Eu acho legal porque, veja só, você comprou um perímetro, você tem uma fonte de bancada no mercado de 2 amperes, no caso que para celular é perfeito, para notebook não é muito, porque é 5 de notebook. A fonte lá, ela custa quanto? R$ 150 no mercado. Eu não vou ficar dizendo nomes aqui de canto que venda material. O pessoal fala muito para mim, professor, me diga aí o local onde vende esse material, me diga o local onde eu posso comprar. Por que eu não faço isso, pessoal? Porque eu já fiz muito e eu já levei até nome de ruim. Então, para não queimar o meu nome, que graças a Deus o meu nome dentro da internet é perfeito, não tem ninguém o que reclamar. Ao contrário, quando acontece de algum curso queimado ou com defeito, o que é que a gente faz? A gente manda outro, certo? Não tem aluno que reclamar que não recebeu o curso. Demorou, mas a culpa não é minha. A culpa de demorar é dos correios, certo? Agora essa questão de material. Já dei muito material pro pessoal. Pessoal, compre nesse cara aqui que ele aqui é perfeito, ele funciona, ele manda seu material, mas eu não faço mais isso por quê? Porque o pessoal começa bem e depois começa a avacalhar o negócio. Desculpa até a palavra. O que é avacalhar, professor? Então, muitos dos estados não vão conseguir saber o que é isso. Eu já fiz muitos pedidos de equipamento, e sempre chega para mim. Mas é só eu dar para meus alunos, certo? Aí os meus alunos começam a fazer pedidos, porque eu tenho um número muito grande de alunos. Ou seja, uma empresa que fornece equipamento, se eu gostar e se eu começar a dar para o pessoal, o nome, e essa empresa vai vender muito, porque o pessoal confia em mim, sabe que eu não vou brigar, não vou roubar ninguém, tá certo? Então, geralmente, aconteceu que o pessoal começava a roubar os meus alunos. E aí, às vezes eu via que tinha aluno que pensava assim, vixe, será que eu for o professor? Eu mandei o dinheiro para ele, ele me indicou, o sujeito pegou e não mandou meu produto, então não é o professor, não faço isso. Então, pessoal, eu não indico mais ninguém. O único canto que eu indico hoje, o único canto que eu indico para você comprar equipamentos para BGA, você vai precisar de trabalhar com BGA também aqui, na parte de celular. É na M-Micros, com o seu Marcelo. Por quê? Porque é um pessoal honesto. Eu sei onde fica a loja, né? E não tem nem perigo da pessoa receber um calote. O site deles é www.mmicros.com.br. Algumas pessoas perguntam, eita, o professor está ganhando muito fazendo isso. Não. Ao contrário, eu não ganho nem 10 centavos e nem peço a ninguém, certo? Eu só ganho o quê? A felicidade dos meus alunos. Onde eu comprar, se vier bem para mim e meus alunos comprar e for bem para eles, certo? Então, para mim, eu fico feliz. Então, o que a gente vai ver agora? A lista de materiais que você vai começar a abrir o laboratório de celular. Desculpa, pessoal. Eu tenho um pouco de sinusite, é ruim que só, eu fico com falta de ar. Preparando as ferramentas apropriadas para reparar celular. Há muitas variedades diferentes e ferramentas de reparação de celular. As empresas
tem muitas ofertas online para tais de ferramentas para começar seu próprio negócio. Então aqui eu vou passar para você aqui as ferramentas necessárias para que você venha a testar ou a consertar o celular. Basicamente essas principais ferramentas quando você está indo para reparar telefone e celular são multiteste, tanto analógico como digital. Como eu já falei, o analógico te dá o valor correto, o digital te dá o valor correto e o analógico te acha curto em determinados locais, como capacitor e outros mais resistores. Chave de fenda, que é justamente para soltar os parafusos dos telefones. Você tem que pegar aquela chave de fenda e estrela aquele jogo fininho, ou seja, esse pequenininho aqui, que é o chave para abrir celulares. Pinças, que algumas pinças eu vou mostrar aqui. Solda de chumbo, fluxo, BGA, estação de retrabalho, kit de rebaling, fonte de alimentação regulada, simétrica e outros mais. A gente vai começar a passar aqui de um por um quais são as ferramentas básicas que você vai usar para consertar celular. Primeiro, a gente vai falar sobre ferramentas de bancada, ou aqui, no caso aqui, software, ou ferramentas de bancada ou de software. Equipamentos adicionais de mesa de trabalho para instalação de softwares. Você precisa de uma mesa, lógico, uma lente de aumento. Você precisa de um computador desktop. No caso aqui, para trabalhar com o celular, você pode usar essa pequenininha, que é a luminária, junto com a lupa. E o seu microscópio aqui embaixo, ok? Tudo isso são muito úteis para poder consertar celular. A lente de aumento é muito melhor na reparação de pequenas peças no celular, especificamente ao se trata de trabalho com componente de solda, para evitar riscos e danificar outras partes. O microscópio já é usado por muitos especialistas para encontrar problemas como rachaduras, quebras e danos na PCB. O que é PCB? A placa de circuito impresso, tá certo? Ou, no caso, a placa mãe, a placa dela mesmo, de dentro do celular. Porque muitas das vezes existe uma queda no celular e a pessoa racha as trilhas e você não tem como você saber que trilha é aquela, certo? Ou não tem como você ver que é trilha. Aí o técnico fica procurando defeito e nunca encontra. Então é necessário você ter um microscópio. Pode até comprar ele no Mercado Livre, que custa 100 e alguma coisa no Mercado Livre, tá certo? Você pode fazer muitos reparos com o microscópio nas situações de LCD, né? E outros problemas de dispositivos de não necessidade para aplicar. Sinta-se livre para começar do zero e comprar tudo o que puder quando você começar a ter dinheiro suficiente para comprá-lo, ou seja, você vai devagarinho juntando dinheiro até você comprar um equipamento bem melhor, ou seja, você começa do zero, vai comprando o equipamento que eu estou te falando aqui. Se você não tem um microscópio ainda, começa devagarinho. Quando você pegar um dinheiro a mais consertando os celulares, você vai já vai comprando outro equipamento. Agora a gente vai falar sobre ferramentas de cuidado, ou seja, a estática, cuidado com a estática do corpo que queima as partes de celular, tanto de celular ou qualquer placa de PCB, ok? No caso aqui nós temos procedimento de segurança e manuseio correto da ferramenta. É altamente observado quando se trabalha em todos os equipamentos eletrônicos para evitar riscos de maiores danos necessários quando vocês estão trabalhando. Pulseira antiestática. Use pulseira de aterramento, ou seja, pulseira que vai servir para aterrar. Você tem aqui a luva. Luva você pode utilizar aquela luva de médico mesmo, certo? Aquela de enfermeira, aquela que você compra o kitzinho que vem várias luvas. Quando começa a ficar ruim, você pode jogar no lixo. No caso, é uma luva, pode ser feita também aquela luva antiestática, né? Que garantir também essa parte aqui, ó, que é cuidado no teu equipamento, na parte de SMD ou da estação de ar. Ou seja, tem muita gente que deixa esse equipamento ligado direto, é errado. Toda vez que você ligar o teu equipamento, você tem que desligar antes de ser utilizado novamente. Nós temos também o cuidado que a gente vai ter com a estação de solda, sempre verificar a esponja térmica. Todo tipo de ressoldagem que você fizer, você vai ter que ter uma
limpeza no teu ferro de solda, ou seja, o teu ferro de solda não pode ficar preto, teu ferro de solda tem que ficar prata, ou seja, estanhado, ok? Para que ele, o mesmo, fique perfeito para puxar solda de outro. O teu cuidado também com o multímetro digital, o multímetro analógico também. A maioria das vezes, a maioria dos multímetros que vai medir as escalas, você vai ver ali aquela ponta, né? Essas pontas que colocam no mercado horríveis. Então elas dão muito defeito aqui, logo na entrada. Então o que é que você faz? Eu faço o seguinte, eu abro o multímetro e soldo nesses multímetros mais... Lógico que esse aqui, não sei se tem bip, se tiver bip a gente usa. A gente coloca soldado dentro da placa de PCB, de dentro do multímetro. O multímetro analógico também, muito cuidado com o multímetro analógico, ele tem que ter tanto a pilha bateria de 9 volts como as pilhas de 1.5, certo? Bem verificado com a parte aqui que eu falei, olha só, aqui nós temos a chave seletora para calibrar o mesmo. Sempre definir e determinar a quantidade correta da faixa de tensão que você está utilizando, para evitar o risco de soprar algumas peças de elétrons, ou seja, no caso aqui, você tem que verificar o ar, né? Que essa parte é parte de soldagem e ressoldagem. E sempre verificar, quando estiver usando a fonte de bancada, que a gente vai ter que usar amperagem. Para que serve a amperagem? A amperagem serve para a gente determinar quantos amperes tem aquele componente. Ou seja, geralmente a gente coloca nos 2 amperes mesmo que a gente compra essa fonte de 2 amperes. Custa 150 na usina Info. É www.usinainfo, não tem R no final, .com.br. Lá tem de 150. Então esse cuidado que a gente tem que ter com a fonte simétrica é justamente o cuidado de, se eu tenho no esquema eletrônico 1.69, então eu tenho que colocar no esquema eletrônico 1.69 na minha fonte de bancada e 2 amperes para saber se a mesma tem curto, ok? Ferramentas de abertura, as ferramentas ideais para a abertura do celular. Aí, pessoal, que eu quero chegar a esse ponto. Por quê? Geralmente, pessoal, quando é celular velho, né? A gente eu abro direitinho, mas o pessoal abre de qualquer jeito. Cuidado. Tem cliente que ele tem razão, que se você danificar um pouquinho do lado do celular, o cliente vai te pedir um celular novo. E pela lei, ele tem direito se tu quebrar o equipamento dele. É usado para evitar danos e garantir a segurança na manipulação de telefones móveis, que antes evitar risco de arranhões e quebras. As pinças são ferramentas utilizadas para pegar objetos pequenos, que não são facilmente manipulados com as mãos, ok? Sempre tem que ter a pinça curva, reta, ponta fina, as duas pontas finas, uma ponta mais grossa, uma pinça ponta finíssima e a outra mais abertura mais curtinha. Você vê também a diferença, essas três são iguais, mas veja as aberturas dela na hora de comprar, ok? Uma mais aberta e uma mais baixinha. A pinça de sucção também é muito usada, aquela pinça a vácuo, custa R$17. Você pega o componente e puxa ele tranquilo e calmo. A torque de precisão, que os telefones na variedade de parafuso, você tem que ter a chave torque. A variedade de parafuso é muito grande. Não tente abrir parafuso com qualquer coisa, ou seja, qualquer chave. Vai danificar o parafuso do cliente. Se você não conseguir abrir, o cliente vai levar esse celular para outro canto, e outro canto vai queimar seu filme, vai dizer que você foi abrir o celular de forma errônea, certo? Então verifique na hora que você tenha essa chave. Não são caras, são baratas, então verifiquem e comprem essas chaves corretas. Ferramentas para solda. Essas ferramentas para solda é muito essencial que você tenha. Você tem as ferramentas de solda, ou seja, a estação de solda. Se você não tem a estação de solda, você pode comprar a estação de ar, ou seja, aquela estaçãozinha que você pode utilizar, certo? Tanto para tirar o componente com ar quente e também como para soldar. Porque geralmente, se você for comprar uma estação de ar e depois comprar um ferro de solda, uma estação de solda sai bem mais caro. Mas tem gente que ainda prefere usar a estação de solda no lugar
daquelas estações Achum e outras mais. Na M-Micros nós temos aquela ATEM, né, que eu estou usando nos meus cursos, tanto de notebook como os outros demais cursos de celular e tal. A gente está usando a ATEM, que até agora ela me surpreendeu, né? Então nós temos também o bico fino. Além da estação de solda, você tem que comprar os bicos, né? Os bicos para soldar os SMDs. Veja, com o bico bem fino vai fazer a diferença na solda de um componente SMD. A solda LED free, nós temos a de 0.3 mm e a de 1 mm. A de 1 mm bem mais grossa, que serve para soldas mais grossas e maiores, mas a essencial para a gente utilizar aqui é a solda de 0.3 mm no celular. Pasta de solda ou fluxo de solda. Fluxo de solda é aqui, no caso, o fluxo aqui utilizando solda em pasta, certo? Que é justamente onde a gente vai soldar, colocar a solda no canto e puxar, e ela fica no lugar do estanho. A solda em fluxo, que é para tirar o componente e colocar o componente. A malha dessoldadora, que serve para a limpeza do componente. Então esse curso aqui eu creio que todo mundo que vai fazer um curso desse já sabe soldar e ressoldar. No caso, veja aqui que a malha dessoldadora você vai colocar, tirar, não é colocar solda nela, essa bola de solda aqui já foi tirado dos orifícios. Ou seja, aqui a malha nova e aqui a malha já usada, ok? Então verifiquem sempre esse material. Ferramentas de limpeza é aquela ferramenta que você tem que tomar cuidado. Cuidado com a ferramenta de limpeza. Por quê? Porque ferramenta de limpeza, geralmente o pessoal tem a mania de colocar solvente em placa-mãe, em placa PCB de celular. Solvente ninguém se usa, tá certo? Às vezes se usa um pouquinho no lugar de álcool isopropílico, né? Um pouquinho só para limpar as ferramentas, mas cuidado, porque solvente danifica o circuito, pode até tirar. Geralmente quando você coloca o solvente, eu já percebi que ele tira a textura da placa, tira o brilho da placa, ou seja, e assim vai embora o verniz, né? E se você tiver um sprayzinho de verniz, você passa de novo novamente no canto. Nós temos o pincel, ou seja, a trincha. Essa trincha é usada para fazer a limpeza antes de colocar a placa na estufa. No caso, nós temos a escovinha de dente macia e mais grossa. A macia serve para você limpar com calma algumas placas oxidadas, e a mais grossa para tirar bastante depois da solda aquela golda que fica depois. O sugadorzinho de poeira, né? Tira a poeira, tanto limpa como ela sopra a poeira. Aquele pano, no caso a gente usa flanela, né? No caso aqui é um pano de estilo flanela, esponja para poder limpar a placa. No caso aqui, o limpa-contatos, né? Aquele seco, compra o limpa-contato, aquele limpa-contato que você coloca na mão e ele seca com o vento. O thinner serve para limpar aqueles pequenos locais. A limpeza ultrassom serve para tipo uma estufa na plaquinha, né? Mas aqui dá para você fazer como? Você procura uma caixa, tipo uma caixa do tamanho da caixa, vamos dizer, você comprou um HD daquele de expansão, aquele HD grande, ou você comprou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o tamanho para você se situar. Uma caixinha, pronto, uma caixa de celular dessas grandes, que antigamente vinha uma grandona, em vez dessa pequena. Vamos também dar outro tipo de exemplo, vai que não tem uma caixa de celular. Uma caixa de chocolate não dá, até com a caixa de chocolate dava, né? Só que aí vamos fazer um negócio bem feito. Uma caixinha do tamanho aqui de um equipamento de ultrassom. Vamos dizer, 1, 2, 10. Deixa eu pegar aqui a régua aqui, que eu vou vou colocar aqui para vocês fazerem aqui na loja de vocês, tá certo? É um equipamento de estufa a ar, movido a ar. Ar é o que? Você vai utilizar a sua estação de ar para fazer ela. Então, um equipamento 10, 20, de 20 centímetros, 20 por 20, 20 por 20, largura e comprimento, ou 20 por 30, e a altura você coloca 10, 20 por 30, 20 de largura, uma caixa de 20 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Pode ser até mais um pouquinho ou menos um pouco. Porque aí você vai fechar essa caixa do jeito que está aqui, ó,
e você vai colocar abrir um orifício e colocar a sua estação de ar dentro. E com o termopar, que é aquele medidor de temperatura, você coloca dentro da caixa e fecha. Ao limpar a placa com álcool isopropílico, você coloca ela dentro e liga em 250 graus Celsius, né, na estação e coloca... É bom revestir de papel alumínio dentro também, para ficar tipo como aqui, um metalzinho por dentro, né? E o termopar, assim que chegar em 80 a 90 ou 100, geralmente a gente coloca em 100 graus Celsius, aí você já sabe que já tá bom a estufa ou a limpeza do mesmo, certo? Então, kits, ferramentas de rebaling ou ferramentas da estação. Nós temos... O que é ferramenta de estação? Ferramentas de estação é justamente essas estações de retrabalho, como que você vai usar, o que você vai comprar, como que você vai comprar, porque muita gente não sabe comprar ainda ferramentas de estação. SMD de retrabalho, montando a superfície, é utilizado para mover ou substituir o rebaling, o BGA, ou seja, a solda BGA. A solda BGA é aquela feita por baixo, né? Você pode utilizar ela manual, que é com a estação de retrabalho. Veja que tem os bicos, a Ricari geralmente vem com esses bicos, ou você tiver uma dessa, você pode comprar no mercado lá na eletrônica, na Info, né? Como havia dito aqui, e dá para você fazer esse rebalo, certo? Também com a IRDA. Essa IRDA a 862 ela já dá para fazer, que é a mais baratinha, para celular, tá bom? Então ela serve para utilizar, para fazer essa parte de rebaling, né? Certifique-se que a estação de rebaling sejam controláveis. Tem que ter controlador, no caso dela. Dois tipos de estação, a infravermelho e a estação a ar, que é a estação que a gente mais usa, né? Hoje no mercado a gente diz. Os mais recentes são chamados de infravermelho e antigo é chamado de estação de retrabalho normal. O tipo padrão é imposto de um infravermelho, ou seja, também de um filamento de aquecimento que pelo então Bronner dela, por o ar, em vez de ser estação de infravermelho. Veja a diferença. No caso aqui, você vai ter o bico dela da seguinte forma. O bico da sua estação de ar, certo? E esse bico vai vir uma resistência aqui, ó. Essa resistência vai vir o ar primeiro por trás do bico, ou seja, no caso dessa estação aqui, o ar tem um motor, tem um compressor de ar dentro dela. Então ela não tem, não precisa de um ventilador. No caso da Yachun, ela tem bem aqui, você vê que ela é gordinha. Então essa parte redondinha da Yachun, ela tem um tipo, vamos dizer, um cooler, porque o cooler é a ventiola com o dissipador. No caso é só a ventiola. Então nós temos aqui o ventilador e ela tem uma resistência que esquenta o ventilador passando como aqui, ó. Ela passa no ventilador na resistência e assim sai o ar que você necessita. Já a estação de infra, você tem uma lâmpada infra em cima e embaixo o bico da mesma, né? Que é esse bico pequenininho aqui, que tem uma lente justamente para você vir e controlar. Cuidado no ajustar o termostato dela. Então cuidado com as ferramentas quando você for utilizar suas ferramentas de retrabalho. Também serve muito para ferramentas de BGA, que é o que a gente vai ver agora. Ferramentas de rebaling. Na ferramenta de rebaling, você precisa do seguinte material. Tanto, lógico, a estação de ar. Você precisa de início, que dá até para você fazer manual com um torninho, ou seja, alguns estados chamam de morsa. A plaquinha, o suporte da placa de PCB. O que é isso, professor? Suporte da placa de PCB é justamente aqui a placa onde fica o suportezinho embaixo e a placa no canto. Vários tipos de PCBs, né? De suporte de PCB. Então, compre. Dá para você fazer com a amostra? Dá, de um lado e do outro, e fechando as duas partes em cima da placa do celular. Para rebalho, primeiro você precisa do fluxo de solda, depois as esferas, que são compradas também no mercado, as esferas de vários tamanhos, 0.5, 0.6, 0.3 e as mais baixos, e os extensos, que são as máscaras para fazer o rebaling.
A espátula para mover as esferas. Vejam que aqui são esferas, são soldas em esferas. O fluxo de solda vai servir para que elas não venham a grudar uma na outra, tá certo? Nós temos o líquido China, que no caso é para limpeza, que eu uso álcool isopropílico, ok, pessoal? Vocês tomem cuidado na hora que vocês forem fazer esse tipo de retrabalho, certo? A gente tem um curso, que eu, depois desse curso aqui que eu estou fazendo, eu vou fazer o curso de rebalim em celular, certo? Eu vou fazer um curso de rebalim em celular, que vai ser o próximo curso, né? A gente tem aqui vários slides ainda do curso e assim a gente vai verificar bastante coisa. Agora, na próxima parte, nós vamos ver a eletrônica SMD de uma placa de celular, ok? Então, espero que tenha gostado dessa primeira parte, que é a parte de introdução e material de limpeza e material para comprar, para trabalhar com a placa de celular. Obrigado, meu nome é professor Júnior, bom dia a todos. E quem quiser comprar o curso, outros cursos, variações de curso, www.expresscursos.com.br ou www.expresscursos.com, ok? Então, qualquer dúvida, estamos aqui. Fica com Deus.